Vamos fazer a física, então, e aí eu já vou dar já vou avisar desde o início, tá? Que a gente dá para assistir esse vídeo, mas eu tô achando que ficar complicado de configurar a física, já vou dar esse aviso assim logo, tá? Se ficar complicado de configurar a física, se não der certo a configuração da física, ah, dá para partir para fazer isso tudo animado, né? Aí seria tipo um plano B para a gente conseguir entregar o trabalho e ter um resultado legal, assim. Porque, pelo que eu andei pesquisando, tá? Ah, pode ser que tenha algum problema com a aplicação da física se os objetos estiverem com uma escala pequena. E como isso não foi uma coisa que eu avisei desde o início, né? Pode ser que alguns de vocês estejam com uma escala bastante reduzida. E aí a gente acaba tendo problemas com o motor de física do Blender, com a engine de física do Blender, que não consegue fazer algumas coisas que depois a gente vai ver, tá, o resultado. Aí eu estou deixando no Moodle, ali na pasta de arquivos de apoio, um arquivo do Blend que tem o nome de Física Setup, que vocês podem baixar para acompanhar essa configuração. E também tem a, aquele guia, né, que está ali no fórum, e eu vou colocar também ali nos arquivos de apoio, eu vou duplicando os arquivos para ficar mais fácil de vocês encontrarem. E também, se vocês assistirem o vídeo, depois quiserem só lembrar o que faz, como é que faz a configuração usando essa imagem aqui, também vai funcionar, tá? Bom, então, rapidamente uma explicação sobre a física, tá? Não é uma animação, é uma simulação de como se comportariam os corpos os corpos, as meshes dos objetos, né? As meshes do Blender no mundo real. Então, se a gente tivesse, se vocês olharem, por exemplo, onde é que está a cena? Aqui, ó. A gente não entrou ainda nesse iconezinho aqui, é o quarto de baixo para cima aqui das propriedades da cena. E aí tem as propriedades dos rigid bodies, que são o tipo de física que a gente vai aplicar. E aí vocês conseguem ver, por exemplo, as configurações, né? E aí, deixa eu selecionar um aqui para a gente enxergar, que a gente consegue ver, por exemplo, aqui, acho que é em Field Weight, a gente consegue ver, por exemplo, gravidade e outras coisas que talvez sejam relevantes assim, para a gente entender como é que essas interações acontecem dentro do arquivo do Blender. Então, não é uma animação. A única animação que vai ter, na verdade, é essa aqui da plataforma que vai propulsionar o pirata para cima e os outros corpos eles reagem de acordo com as propriedades que eles teriam no mundo real. Então, só vou dar um play aqui na animação desse arquivo que eu vou disponibilizar para vocês, que é uma simplificação ali do nosso esquema, né? Tem um cilindro vazado que faz ali as vezes do barril, uma ecosfera que seria o nosso pirata e a plataforma que a gente vai fazer um cubo animado para cima. Então, vou dar o play. E aí vocês podem ver que logo no início da animação, ó, deixa eu selecionar a plataforma, que é isso aqui. Tá. Essa plataforma ela tem esses dois keyframes nessa posição. Não tem as espadas, porque esse aqui sim, é só uma simplificação do arquivo, né? E aí vocês estão vendo que logo que a animação começa, que a animação não, que a simulação começa, e esse objeto aqui, a icosfera, que seria o pula pirata, ele cai, porque ele tem um peso e ele tem uma gravidade. Se vocês forem aqui na física, que é o quarto, quinto ícone de baixo para cima, vocês estão vendo que ele tem um peso atribuído. Então, a gente dá o play com espaço, né? Ó, ele cai. Ele cai até chegar em cima da plataforma. Se eu selecionar, deixa eu ver, e colocar no modo de isolamento, que dá para ver melhor. Ó, então ele cai até ele ficar repousando aqui em cima, porque são dois objetos do tipo rigid body, esse aqui, né? E eles não vão se atravessar.
não quando a gente der o play na simulação. E aí quando ele projeta o outro para cima, ele cai, fica ficando ali em cima. Bom, deixa eu sair do modo de isolamento. Então, a configuração vai ser feita assim, vocês precisam ter antes de começar, tá? Vocês precisam ter um plano que vai ser o chão. Seria bom se ele fosse grande o suficiente para segurar o pirata quando ele for projetado, né? Porque senão ele vai cair no nada. Vamos ver. Ah, é que ele, na verdade, ele não cai, né? Mas senão ele... Deixa eu tentar fazer o seguinte. Vou colocar esse objeto um pouquinho para o lado. Deixa eu ver se ele vai cair agora. Ó, ele cai pro nada, tá vendo? Então, ele... Deixa eu agora ter que desfazer tudo. Aí, deixa eu colocar ele um pouquinho para cá de novo, só para vocês verem, né? Então, ah, mas aqui que eu não coloquei, ó. Então, ah, tá, voltou aqui, eu dei Ctrl Z, tá? Desculpa. Eu dei Ctrl Z, por isso que ele voltou com a configuração do Rigid Body. Então, ainda só para ver a simulação, tá? Nem ensinei a configurar nada ainda. Ele vai cair e vai ficar quicando aqui em cima, tá? Então, a gente precisa de um plano que seja grande o suficiente para que ele segure, né, o nosso pirata. E a gente vai precisar dessa plataforma aqui, que é um cubo, e ela vai ter uma animação que vai projetar o cubo para cima. Se vocês perceberem, tá, essa animação aqui, deixa eu colocar no modo isolamento, essa animação, aqui ó, é melhor assim, ela é uma animação de position e rotation, né? Location e rotation. Esses frames aqui, eles alteram as duas propriedades. Se vocês viram o videozinho ali da animação da espada, vocês sabem que o Blender tem diversos tipos de keyframes. Vamos colocar aqui um outro keyframe. Então, por exemplo, vou colocar ele para baixo, G e Z, e vou rotacionar ele, por exemplo. Tá? Então, aí eu coloco I, é, uso o atalho I, só revisando, né? E aí eu insiro um keyframe do tipo location e rotation, e aí eu consigo... Tá certo que nesse caso aqui eu poderia ter só feito Shift D e duplicado esse frame aqui, mas só para dar o exemplo, relembrar, né, como é que a gente faz a inserção de keyframes no Blender. Então, tem que ter essa animação e tem que ter esse plano. Tá? Outra coisa também é usar essa parte de cima aqui, que vai ser a tampa, né? Com a tampinha do barril, a parte de cima do barril, separada do barril, para ficar mais fácil de configurar. Se não tiver como separar, talvez a física não dê certo, mas aí tu vai até o final, pelo menos para tu ver ali como é que é o painel de física e tal, mas dá para entregar o trabalho como animação. Tá? Eu estou dizendo, eu vou repetir isso de novo. É porque eu não sei se eu consigo ajudar todo mundo a deixar o arquivo direitinho com a física. Tá? Mas eu gostaria que vocês tentassem usar a física para pelo menos ter a experiência de conhecer essa parte do Blender, certo? Mas ela tem bastante falhas ainda, pelo que eu andei pesquisando na internet para tentar resolver todos os problemas que talvez vocês tenham, né? Eu já vi vários arquivos aí de vocês e tenho ideia de como é que as coisas estão, como é que as malhas, as geometrias de vocês foram feitas. Tá, então a gente vai fazer o seguinte, podemos começar pelo rigid body aqui do chão. Aí vocês vão aqui nesse ícone, sempre nesse ícone da física, tá? É o ícone de baixo para cima. Aí vocês vão aplicar um rigid body. Como vocês já viram, o Blender não é muito bom assim, feedback. Então, o único feedback que vocês têm aqui de que essa propriedade foi aplicada é esse X aqui. Se vocês clicarem no X, vocês vão excluir o rigid body. Tá? O rigid body que vocês vão aplicar em todos esses objetos, exceto o piratinha, é um rigid body do tipo passivo, ou seja, ele não vai interagir em nada, digamos, ele só não vai ser atravessado. Tá? É a única função dele ali. E aí, outra coisa que vocês têm que configurar, isso aí vocês podem ir testando, é o tipo de colisão que é
a, a, vamos dizer assim, a área que vai, onde esse objeto vai estar inscrito. Porque o Blender não necessariamente vai fazer o teste de colisão entre dois objetos usando os limites da malha. Aqui dá para ver direitinho, né? Eu estou usando um box. Então, o piratinha, que seria aqui, né? Ele, na verdade, não está usando os limites aqui desculpa, da esfera, da ecosfera, está usando os limites dessa caixa. Então, isso torna o cálculo da colisão muito, muito mais simplificado. Então, se vocês aqui no chão, tá? Se vocês usarem, por exemplo, o Convex Hull, ele vai colocar um objeto, polígono, né, com vários lados, mas não é exatamente a mesh. Então, é um pouco menos, um pouco mais trabalhoso, digamos assim, de identificar as colisões do que a caixa, porém é mais econômico do que a mesh, que é essa opção aqui. Então, vocês talvez tenham que ficar testando entre o Convex Hull e a Mesh. Eu vou mostrar para vocês depois o arquivo do Pirata que eu fiz e para mim só funcionou com Mesh, tá? Todos eles. Mas aqui o chão dá para colocar como box, é mais simples. E aí vocês vão ver aqui na linha de tempo, na timeline, que fica uma barrinha laranja, marrom, amarelo, sei lá que cor é esse aqui. Cor de, sei lá, uma cor que eu não sei o nome. E aí, quando vocês dão play, ele vai renderizando, é parecido com o After Effects e o Premiere, né? Que a gente vai vendo que ele vai calculando os frames e vai ficando coloridinho aqui. E aí, deixa eu só terminar a animação. Pronto, ele vai cair para o nada. Então, tá pequeno. Então, isso aqui significa que o Blender já calculou os frames de animação, então tu vai dar play de novo, ele não vai fazer nenhum tipo de cálculo mais, ele vai só executar a animação que foi feita. Então, se a gente muda qualquer coisa, por exemplo, eu vou aumentar a friction, aí tu viu que mudou de cor, tá? Se vocês colocarem de volta no primeiro frame, estão forçando ele a recalcular tudo, viu que agora não está mais coloridinho. Aí vamos ver qual é o efeito de friction no chão. Ó, ele já não caiu. E aí vocês podem ir testando essas coisas, tá? Vamos ver então. Agora o próximo que a gente vai configurar é essa tampinha aqui, que dá para testar com collision, que é só aplicar o collision. Dá para testar com um rigid body também. Vamos colocar assim, passivo, e vamos testar com mesh. Vamos ver como é que ó. Aí ele não atravessa quando é um rigid body. Só que aí acontece uma coisa que eu não consigo resolver nem no meu arquivo, que é o seguinte, ele parece que fica dançando ali dentro, pessoal. Então, isso aí talvez tenha a ver com a posição inicial. Deixa eu colocar aqui. Mas, opa, esse talvez tenha a ver com a posição inicial. Tá? Então aí a gente. Então talvez tenha que fazer algumas alteraçõezinhas assim e ir testando para ver o que fica melhor. Vamos ver aqui como é que ficou agora. Agora ficou direitinho. Aí só não está quicando porque, enfim, está muito no centro e tal. Daí, assim, para fazer, ó, vamos pegar aqui o cubo, tá? Então, esse cubo aqui, ele tem essa animação. Vou colocar ele. Daria para forçar, assim, para ele ser projetado para fora, em vez de ele subir reto, eu daria para nesse frame aqui, estou com o shift pressionado para ter certeza que eu coloquei o frame certo, né? O shift faz um snap do frame. Nem no After, né? Eu poderia aqui fazer uma rotação assim, ó, bem pouquinho. Eu tô no eixo Y, deixa eu rotar um pouquinho só. Tá? E aí vou usar I para sobrescrever o keyframe.
Vamos ver se dá certo. E esse aqui, tá, só para chamar a atenção de vocês, ele tem um grid bar passivo, esse aqui é o único que é animado. Ele é animado porque aí o Blender vai usar essa informação aqui para fazer a interação com os outros bridges básicos. Então, esse é o único que vai ser animado. Ó, ele já foi propulsionado para outro lado, né? Então, aí vocês podem tentar, por exemplo, vamos remover aqui todo o bounce, forçar ele a renderizar tudo de novo. Aí caiu para dentro do negócio, paciência, tá? É porque foi o resultado que o Blender deu. Tá, então, esse seria a configuração da plataforma. Quanto mais, assim, isso também varia, tá? Por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu vou fazer com que ele suba mais devagar. Aí vou forçar ele a renderizar tudo de novo. Ó, agora ele nem projeta o negócio para cima, né? Porque ele tá meio que só empurrando, ele não tá lançando. Agora se eu fizer assim, vamos ver. Agora eu acho que vai ser rápido demais. É, ó, aí ele dá um socão, se fosse uma mola. Então isso também varia. Aí, vamos ver o que mais que falta. Esse aqui, né? Esse aqui, então, está como rigid body passivo do tipo mesh. Vocês podem tentar colocar outros, por exemplo, vou colocar convex cube, vamos ver como é que fica, que é um pouco mais econômico. Ó. No meu teste não deu certo. Ó, tá bem doido. Aí, quando acontecer, eu vou dar o play só para vocês verem, tipo, completamente maluco, né? E essas coisas, assim, eu achei um pouco desconfortáveis, porque é difícil a gente tentar aprender um negócio que a gente não consegue prever, né, o que está acontecendo, a gente não consegue entender, né, por que, que as coisas estão reagindo desse jeito e tal. Então, mas enfim, vamos só ter a experiência de usar a física do Blender. Tá? E aí voltou com mesh, aí tá certinho. Eu até acho que nesse caso do barril, tá? A gente vai precisar usar mesh como forma de detectar colisão, porque são formas que têm buracos, têm furos, né? Então aí a gente não vai conseguir usar uma forma tipo um box que vai estar onde essa forma vai estar inscrita, porque aí é como se a gente tivesse, como se a gente negligenciasse, ignorasse, melhor dizendo, né? Ignorasse que aquela forma tem um buraco. E quando a gente tem shape de colisão do tipo mesh, esse buraco não é ignorado. Tá? E vamos agora para o nosso piratinha, que é também um rigid body, todos são rigid body, do tipo ativo. Tá? Ele é o único do tipo ativo. Então, porque ele reage aos objetos animados. Então, essa é a moral dele ser ativo, tá? Por isso que os outros não são ativos. E aí a gente pode, por exemplo, vamos colocar 0,5 quilos, não sei qual é a diferença que está fazendo. Aí está até agora flutuando, né? Ele demora mais para cair e tal. Não tá 500 quilos, ver se faz diferença. Não parece ter muita diferença, né? E aí a gente pode testar também aqui friction e bounciness. Eu acho que para testar é legal deixar ou tudo no 1 e tudo no 0, para a gente ver o efeito, né? Para ver se a gente consegue ver o efeito. E aqui vamos retestar a renderização. Ó, e quase, como o bounciness é 0, bounciness é tipo quicar, né? Então ele quase não quica. Vamos ver o que acontece se fizer o contrário. É, ele não tem fricção, não tem atrito e fica bastante. E dá para configurar essas coisas, tá? Então, esse é o arquivo que eu vou largar lá para vocês verem a configuração. Vou salvar ele aqui e já subo ele no Blender, Physica Setup. Vou subir sempre nos arquivos e vou subir ali no fórum também. E aqui o Pula Pirata.
com o resultado final, o que eu estava fazendo e estava mostrando a animação ali das espadinhas. Ó, viu como ele fica pulando ali? Aí não pula muito, tá? Mas aí é por causa da animação que eu fiz. Eu poderia, de repente, aqui na plataforma de lançamento, fazer que nem eu acabei de fazer na outra, e dar uma rotacionada nela aqui, Y, tá? Vamos ver se faz. É, teria que fazer ela um pouco mais, rotacionar ela um pouco mais, talvez. Só vou tentar de novo para não ficar tomando aí muito tempo de vocês. Bom, tá, agora ele foi. Bateu e como a animação vai até 200 frames, né, não dá para ver o resto. Achei meio feio assim o movimento da queda, né, tá? Então, aí qual é a proposta, tá? Digamos que vocês não tenham conseguido achar esse resultado, que não tenha dado certa configuração da física, eu vou ajudando vocês e tudo, mas aí tá, não deu certo. Se não der certo, parte para animação, pelo menos tu usa a física para entender como é que ele se movimenta, assim, como é que ele vai ser ejetado lançado assim, de dentro do barril. E aí vocês usam o resto com keyframes, né? Que também vai ter o mesmo efeito. Uma coisa que vocês podem tentar no negócio da tampinha, tá? Tipo aqui minha tampinha é só essa partezinha. E provavelmente, opa, deixa eu provavelmente está dando esse problema dele ficar dançando ali, porque meu piratinho é orelhudo, né? Tá vendo? Então ele também tá como mesh aqui. Então ele vai interagindo essa mesh com essa aqui e eles meio que estão sempre se colidindo, elas estão sempre meio que se aproximando uma da outra, e eu acho que isso pode estar dando problema. Talvez aqui mexer nessa sensitividade, como esse documento, esse objeto tem uma escala muito pequena, tá só medir assim, considerando grid, olha só, ela é bem pequena, sabe? Aqui, ó, deve ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 de altura, 6,5 de altura. Então, 6,5 unidades de altura não é muita coisa. E E aí isso aqui é a margem de colisão, talvez estejam toda hora entrando um na margem do outro e está dando esse problema, eu não sei se é isso. Essa é a única explicação que eu consegui chegar. Se colocar isso aqui para zero, não parece, no meu caso, tá? Parece ter melhorado muito. No caso melhorou. Não dá para testar isso aí. Tá agora bem suave ali, porque tá, esses dois objetos aqui estão com margem igual a zero. Eu vou atualizar ali então a figurinha da física, essa PNG, para vocês terem esse setup aqui. Isso vai acontecer, vou repetir, tá? Vai acontecer nos casos em que vocês tiverem, acho que é todo mundo, né, que tem um piratinha orelhudo e ele está enterrado, digamos assim, né, bem baixo ali do barril desse buraquinho aqui. Quanto mais apertado for o barril, mais ele vai ficar dançando ali. Então, se der para deixar ele um pouquinho mais abertinho, talvez funcione melhor. A gente, então era esse aí o recado. Se vocês precisando de ajuda, vocês sabem que podem me encontrar pelo WhatsApp e não precisa ser no horário de aula. Então, um abração aí, boa sorte para todos.